Fala pessoal, beleza? Bom, eu sei que eu tô um pouco sumido aqui, né? Então, por causa do trabalho, mas eu já tava querendo gravar um pouco desse vídeo porque antes mesmo de eu assinar esse plano eu já recebia muita pergunta sobre como é o plano da Starlink Mini Viagem, né? Que é aquele plano que você tem 10 gigas que você pode usar em qualquer lugar. Uma vez que você chegou no limite da sua franquia, você paga por dado adicional. Então, eu estou usando esse plano já tem mais de um mês, já virou o ciclo de novo. Então, eu queria contar um pouco do que está sendo essa primeira experiência com o uso desse plano viagem, né? Então, estou dando uma volta hoje, preciso comprar umas coisas porque no final dessa semana eu vou para São Paulo. Então, acho que não voltei para São Paulo desde agosto do ano passado, agora é o que? 17 de junho. Então, quase um ano aí longe da minha terra, mas vou voltar lá, tem o casamento de uma amiga, então vou prestigiar este momento e também matar um pouco da saudade. Talvez, quem sabe, mostrar um pouco São Paulo através da minha ótica, né? Porque a gente sabe, São Paulo é muito grande, tem muita gente que conhece São Paulo, mas cada pessoa tem uma visão única, né? Então eu acho isso bem interessante. Mas não quero ficar me alongando demais, vamos falar um pouco da própria Starlink, né? Então já liguei o carro aqui, vamos ajustar a câmera um pouquinho. E ela já ligou, né? Acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu uso um inversorzinho aqui, que ele fica embaixo do banco ali, então eu conecto ela direto no 12 volts e alimenta a Starlink, né? Então você vê que a Starlink está nesse suporte de ventosa, que eu vou falar para vocês. Achei muito bom, no começo eu tava meio assim se ele ia funcionar bem ou não. E não sei se vai dar pra ver, mas você consegue ver pelo um LEDzinho ali, ó, que indica o funcionamento dela. E não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, porque eu tô com o carro ligado também, né? Então vai ter o barulho do diesel, mas ela faz um... É normal dela, com o tempo você acostuma e acaba nem te incomodando tanto assim, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar justamente sobre como está sendo esse uso da Starlink, né? Então você vê que ela está online, ela estava baixando a atualização, já terminou de baixar a atualização e vamos ver agora na rua que eu tô aqui, tô num lugar aberto, obviamente, quanto que ela está navegando e depois a gente fala de consumo de dados. Então, fazer um teste. Ué, iPhone até internet, vai. Isso, iniciar. Acho que mudou a maneira de fazer o teste aqui de velocidade. Tem um tempinho que eu não faço teste de velocidade, mas olha, tô ficando impressionado. Porque uma reclamação que eu tinha dela no começo era a dificuldade que ela tinha de chegar em 200 MB. Agora, ó, já bateu 297 de download. Esse upload aí tá fraco, hein? Vamos fazer um de novo só pra ter uma contraprova. Tá... Upload mais ou menos. Às vezes para subir vídeo pro YouTube vai ser chato, mas ainda não tive problema. Então aí, fizemos 2 testes de internet. Vamos ver esse iPhone até o roteador, como que dá. Ô louco! Chegou a dar 300 e pouquinho ali, né? Vamos ver. E ó, tô conectado no Wi-Fi delas, consegue ver aqui, ó. Aí, óbvio, ver aqui também, né? No próprio iPhone. Nossa. Depois eu vou entender um pouco a diferença desses dois modos, né? Do iPhone até o roteador. Do roteador até a internet. Enfim. Bom, mas se vocês já sabem mais ou menos a diferença, porque olha a diferença de upload que deu, que o outro dava 10, que dava 2,7,5. Não entendi, mas quando eu entender eu explico para vocês também. Agora, vamos falar dos dados em si, né? Então, depois eu atualizo ela, porque senão vai atrapalhar um pouco o nosso vídeo, mas aqui eu tô direto nas minhas configurações de conta, né? Não sei se o reflexo tá atrapalhando muito, mas tem o link para você indicar um mês grátis e aqui tá qual que é a minha assinatura vigente. Vai focar? Viagem 10 gigas, que é aquele plano de R$ 55, né? Então, local de residência não coloquei, porque afinal é um plano viagem e o plano que eu estou usando atualmente. Então é o plano de R$ 55 por mês. E uso de dados. Então a gente já virou um ciclo novo. E se vocês conseguem ver bem aqui, ó,
Não sei se ele vai focar legal, mas eu tenho 0.4 gigas usados, então, óbvio, eu tô num ciclo novo, mas o mês passado, que foi um mês que eu usei um pouco mais e já tem um mês inteiro fechado, meu uso total de dados foi 3.4 gigas. Lógico, eu uso num dia que a internet cai, no Airbnb, que eu preciso continuar trabalhando, então acabo não tendo um consumo tão frequente. Óbvio, toda vez que eu saio de carro, tô ouvindo música, tô streamando com a Starlink ligada. Então esse foi o meu consumo dentro do mês fechado. Então não cheguei no limite da franquia de 10 gigas. E uma coisa que eu acho legal é você consegue contratar giga adicional por R$11,20. Então, beleza, os 10 gigas está sendo pouco, você precisa, sei lá, de 15 gigas, você consegue meio que mexer um pouco nessa franquia, né? Então, até o momento, tô achando ele bem interessante. Tá certo que eu acho que se eu voltar a viajar full time, eu voltaria talvez pro plano viagem, mas a gente tá falando de um plano que custa 10 vezes menos, né? Porque eu tava pagando R$536 no plano viagem ilimitado e aqui eu tô pagando 55, né? Então achei bem interessante. E uma coisa que eu acabo recomendando bastante de pessoas que me perguntam sobre o uso da Starlink em si, né? Eu acho que ele acaba valendo muito a pena, principalmente a Starlink Mini, se você precisa de uma internet um pouco mais itinerante. Então, digamos que você tem uma casa de veraneio ou que você mora numa região, mas acaba tendo que ir muito para outra região. Não sei, assim, acho que pode ser bem interessante. Até com uma pessoa que eu conversei recentemente no Instagram, que ele é fotógrafo, se eu não me engano, e ele precisava ter uma internet de backup. Então ele usa esse plano viagem como internet de backup dele. Então ele tem internet móvel, tem internet de fibra, tem toda aquela a internet, digamos assim, a estrutura de internet que ele necessita, e o plano da Starlink de R$55 por mês é o backup dele, porque se tudo cair, ele consegue colocar um Starlink Mini dentro de um power bank ali, ele não vai ficar 100% offline. Então acho que ele acaba sendo bem interessante, porque esses 10 gigas ele não te limita como no plano residencial. Porque no plano residencial ele meio que faz um raio ali, acho que de 20 ou 25 quilômetros do seu endereço. Se você foge um pouco, muito provavelmente você não vai conseguir navegar, né? Então, se você tem sua casa numa cidade, tem uma casa de veraneio em outra, ou então você passa o final de semana no sítio, por exemplo, você pode ter uma Starlink dessa com um plano desse para poder suprir seu tipo de necessidade, né? Então, tô achando bem interessante. Pro meu uso agora no carro, tá valendo super a pena. Então, queria contar um pouco para vocês como está sendo a minha experiência usando a Starlink Mini e o quanto que eu usei de dados nesse primeiro mês fechado, né?